Bom dia! Domingo! O primeiro dia da semana, para outros, o último dia da semana, né? Sempre fica aí no psicológico. Dia 7 de janeiro, né? 7 dias aí, iniciando aí uma nova semana. E hoje o nosso tema da semana foi sobre identidade, né? E hoje é a identidade segura na eternidade. Ai, que lindo. E quem vai trazer essa ministração é a Marisa Lima. Então é com você, minha linda. Obrigada, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tâmara, Vilena, Dona Deia, Lucilene, Antônia, Daiane. Bom dia, mulheres lindas, maravilhosas, que se propõem todo dia estar de pé para ouvir a palavra, para começar o dia da melhor forma possível, que é ouvindo a palavra, né? E hoje, como a Tâmara já falou, já coloquei o versículo lá no chat, tá? Que ele está lá em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando eu fui refletir nessa palavra ontem, eu fiquei um pouco apreensiva, porque ao mesmo tempo que eu sabia que era, mas veio aquela insegurança, né? Se realmente era. Bom dia, Ju. E aí eu fui conversar, né? Fui conversar com as universidades. E aí também fui pesquisar, né? Geração eleita. Quem é essa geração eleita? Né? E por esses escolhidos? A geração eleita são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Sacerdócio real. Sacerdócio real é o presente concedido por Deus todas as pessoas cristãs para viver o amor por meio da fé em Cristo. Olha que lindo. Quem que não quer um sacerdócio real, né? E aí a reflexão foi a seguinte, que esse momento aqui, ele é um sacerdócio real. Nós somos a geração eleita por Deus. E quando eu falo a geração eleita por Deus, eu não me refiro a mim que estou dando a palavra, mas a todos nós. Quando a gente se propõe a receber e a transbordar na vida do outro a palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo. É assim, eu comecei a ter essa aproximação mais com a palavra através do Café com Reflexão. E eu acho que eu já falei aqui que no começo me veio um impacto porque pelo fato de eu não ter assim, esse costume diário de ler a palavra, de fazer o devocional, eu tinha um pouco de receio em relação às outras meninas, que eu via o quanto elas tinham domínio, uma facilidade, né? O Espírito Santo usava elas de uma forma tão linda na oração. E eu não me via da mesma forma, né? Mas aí foi através da palavra, de buscar cada vez mais, que a gente vai tendo essa intimidade e na hora de orar as palavras vêm de uma forma natural, né? Mas essa, essa passagem de 1 Pedro 2,9 é importante a gente refletir, porque cada uma de nós somos esse sacerdócio real, né? Nós fomos as escolhidas, a gente pode estar transbordando, levando essa palavra dentro do nosso lar, né? De ler a palavra, de conversar sobre a palavra, de fazer a reflexão. Então, nós somos as escolhidas, sim. Claro, cada uma de nós que estamos aqui no BEC, que fazemos parte desse café, a gente foi escolhida. Não sei qual o critério, mas todas nós fomos escolhidas para esse sacerdócio, né?
E eu agradeço muito a Deus por isso. E eu queria compartilhar com vocês o seguinte: lá em 2020, na pandemia, foi quando eu comecei também esse meu processo do autoconhecimento. Eu ganhei um devocional chamado Nosso Andar Diário, esse aqui. E aí eu ganhei de presente e eu coloquei a data, 7 de dezembro de 2020. Gente, eu nunca tinha lido ele. Nunca. Por quê? Porque eu estava muito focada no autoconhecimento, no autoconhecimento, no autoconhecimento. Em ver crenças, trabalhar perdão, trabalhar foco, questão de procrastinação, e foi. E eu não dei valor para esse livro aqui. Eu apenas folhei ele, peguei e fiz isso aqui, dei uma olhada, legal, agradeci o presente e deixei. E aí, quando foi esse ano, eu arrumando aqui, lá no primeiro dia do ano, mexendo aí uns livros, eu achei ele. E aí eu resolvi sentar e olhar. E fui ler a primeira página dele. Quando eu olhei, que eu vi que era um devocional, eu fiquei, meu Deus, quantas de nós temos ou uma Bíblia ou algum livro que seja direcionado para a palavra de Deus que a gente ganhou, ou que comprou e que nunca folheou, que nunca leu uma palavra uma página sequer. E aí eu comecei a usar ele no meu ambiente de trabalho, para ler antes de começar a minha atividade. E eu vou recomendar a vocês, como dica, façam isso no ambiente de trabalho de vocês. Orem. Porque acontecem coisas incríveis. Eu tenho vivido uma experiência essa primeira semana do ano no meu ambiente de trabalho, por estar fazendo esse devocional lá, por estar orando, por estar entregando o meu dia. Então, o nosso sacerdócio, ele não precisa ser só dentro da nossa casa. Ele pode ser no nosso trabalho, ele pode ser num ambiente com as amigas. Se deu a oportunidade de falar, fale. Fale de uma forma leve. E, assim, eu fiquei assim, no começo eu fiquei um pouco confusa, gente, mas depois. E hoje de manhã, quando eu li novamente, ficou tão claro, ficou tão leve esse versículo. Porque quando eu li ele ontem, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu vou pedir ajuda aos universitários, vou conversar, quero ver se é isso mesmo, porque a primeira coisa que me veio foi esse momento aqui, o café com reflexão. Mas ao mesmo tempo que me veio ele, me veio a insegurança. Será? Né? Então, que a gente possa olhar isso com muito amor, que nós somos a geração eleita. Que esse momento ele é um sacerdócio, o momento que a gente tem de intimidade com Deus na nossa casa é o nosso sacerdócio. Né? O povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando fala em trevas, né, às vezes a gente está voltado tanto para as coisas do mundo que a gente não olha, né, para a palavra, para esse momento, né, de intimidade com Deus. E eu lembro que nesse meu momento de autoconhecimento, dessa busca, eu focava em tudo menos no espiritual. Por quê? Porque eu achava que porque toda noite eu sentava, fazia aquela minha oração de repetição todas as noites, eu achava que aquilo era a minha conexão com Deus. Aquilo era a minha conexão espiritual, né, a área da vida do espiritual. E aí quando a gente começa quando eu comecei nessa ambiência, quando eu comecei a ver, a seguir algumas pessoas, né, que tem esse trabalho na internet, do espiritual e tudo. E aqui também eu comecei a entender que o espiritual não é só sentar na beira da cama, fazer uma oração, deitar e dormir. É muito mais que isso. E hoje
eu consigo passar uma manhã toda ouvindo louvor e fazendo as coisas em casa. E é tão gostoso. E eu confesso para vocês, de coração, a minha vizinha, ela é evangélica. E quando eles colocavam o louvor lá, havia momentos assim que aquilo me incomodava. E hoje não. Gente, é tão gostoso colocar um louvor e passar o dia. Lava a louça, limpa a casa, lava a roupa e ouvindo um louvor. Meu Deus! E às vezes eu me pego falando com Deus, conversando. Então, assim, de uma forma tão leve, tão gostosa. E aí, meninas, desculpa. Gostaria de ouvir de vocês o seguinte. Como é que vocês têm feito o sacerdócio real de vocês? Alguém se identificou com a minha história? Né? Gratidão a Juliana, a Daiane, pelas trocas. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre a palavra de hoje, o nosso tema, né? Alguém, o que vocês entenderam? Porque às vezes a gente escuta, fica calado por vergonha de falar, porque acha que vai falar besteira. Eu já fui muito assim, sabe? Inclusive aqui no café. Eu lembro que uma vez eu caminhando para o trabalho, aí eu levantei a mãozinha, fui falar. Aí depois outras pessoas falaram. E assim, a impressão que eu tive é que o que eu falei não tinha nada a ver com o que estava falando, né? Eu fiquei tipo, nossa, será que eu falei besteira? Eu fiquei tipo, não. Eu preciso falar, né? Eu tenho que prestar atenção, ficar atenta, mas eu preciso falar. Porque às vezes eu não quero falar, mas às vezes a minha palavra, ela vai tocar alguém que está ouvindo. Né? Então, eu deixo o espaço aberto para quem quiser compartilhar. Né? Dai. Bom dia! Então, o tema já é bem gostoso, né? A nossa identidade firmada na eternidade. Ou seja, como a Jane falou, né? Nós não somos daqui. Existe um espaço no nosso coração que ele só é preenchido pelo Senhor. E aí tem pessoas que não entendem, né? Esse vazio. Eles têm. Aí alguém de fora olha e fala, mas meu Deus, tu tem tudo na tua vida, tu tem saúde, tu tem família, o que tá faltando, né? É esse espaço, né? Que é do Senhor e que intencionalmente nós temos que buscar preencher com Ele, né? E Ele é através da palavra, da oração, da comunhão, né? E quando a Marisa colocou que esse momento aqui do café com reflexão é usufruir do nosso sacerdócio real, né? E nós somos escolhidas, separadas, né? Por esse tão grande amor, porque, como eu coloquei lá no primeiro dia da semana, né? É nós aceitarmos a nossa identidade em Cristo, é nós aceitarmos que nós somos mais que vencedoras, nós somos princesas, e nós temos esse direito, né? A esse banquete. E assim como nós nos vemos, se nós nos vemos como princesas, como mulheres de valor, é assim que o Senhor nos vê. E Ele deseja que a gente venha desfrutar de, de uma vida diferenciada. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida diferenciada.
E eu quero deixar assim bem frisado para as meninas que estão aqui, que assim como a Marisa tinha as suas fragilidades em relação a dar palavra, né? Gente, as nossas mentoras, elas estão aqui num amor tão grande por nós. E assim, não sintam vergonha, sabe? De perguntar, de dizer assim, eu tô precisando de ajuda. E é interessante que o seu coração, ele clama por ajuda. Essa semana eu tive um desafio, né? Gente, eu só pensava na Tâmara. Meu Deus, mas, Senhor, mas a mulher é tão concorrida, Senhor. Ela é tão concorrida. E eu não pensava na Carlinha, eu não pensava na Lúcia, era só ela. Eu disse, Jesus, eu vou mandar uma mensagem, né, Jesus? Eu vou mandar e ainda vou apagar do meu histórico, né? Vai que ela passa o dia todo sem ler, eu não vou me sentir mal. E foi incrível, assim, como o Senhor usou ela. De uma forma, assim, tão preciosa. Muito simples, solícita. Então, assim, nós somos princesas e nós temos acesso ao Pai. E o Senhor nos deu uma ambiência incrível que a gente pode desfrutar. Então, você está com dificuldade, seja na palavra, na interpretação, ou está passando por um desafio, aciona, faz um sinal de fumaça, faz alguma coisa, mas não fique remoendo aquilo que está ali, né, te afligindo, porque o Senhor ele nos chamou para viver realmente aquilo que está na palavra, sacerdócio santo, geração eleita, povo que ele nos tirou da escuridão, para que nós possamos anunciar as coisas grandiosas que ele fez. E é de fé em fé, todos os dias, a gente vai acrescentando mais uma pérola na nossa vida. A gente vai acrescentando mais um temperozinho, né? Até que o Senhor venha concluir a nossa obra. E é sobre isso, e graças a Deus está tudo bem. Né, Ju? Amém. É sobre isso, e tá tudo bem. Bom dia, meninas. Já seguindo aqui a linhagem, né? É sobre a gente reconhecer nossa identidade em Cristo, né? A partir do momento que você lê o versículo desse, onde diz assim que vós sois as escolhidas, né? A gente já se sente incluída, a gente já se sente mencionada, né? Tipo, eu sou escolhida. Então, quando eu li esse versículo, já veio direto. Gente, a gente foi escolhidas, a gente não sabe como que chegou para a gente estar aqui hoje reunida, mas a gente foi escolhida para estar aqui. Quantos caminhos, quantas pessoas, de que forma girou essa roleta, né? Mas a gente está aqui, então a gente foi escolhida para estar aqui. Então, é o agir sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a gente aceitou, a gente ficou disponível e tudo encaminhou para a gente estar aqui hoje falando dessa luz que tem na nossa vida, né? Onde era escuridão, onde era treva, hoje foi tudo transformado. E a gente está aqui para estar falando das grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Cada uma aqui que está presente nessa sala tem um testemunho para dar sobre essa luz que foi acesa na nossa vida através de estarmos aqui reunida nessa ambiência, todo dia tendo um estudo, tendo uma palavra, tendo um direcionamento. Então, cada uma aqui tem uma luz acesa nessa sala através desse café com reflexão, porque se permitiu, a partir do momento que alguém chegou e convidou para participar, pediu para adicionar no grupo e se permitiu acordar cedo todos os dias para estar aqui nessa ambiência buscando ao Senhor.
Então, a partir do momento que cita um versículo desse, a gente já se sente automaticamente as próprias princesas do Senhor. Tá aqui, o meu nome tá nessa lista, eu sou essa escolhida. E isso é tão lindo porque a gente já tem o reconhecimento da nossa identidade no Senhor, né? Então, é sobre isso e tá tudo bem. Amém? Quem vai agora falar da sua luz que foi acesa pelo Senhor? Verdade, Ju. Meninas, eu fico Alguém mais? imaginando, né? Naquele dia de grande glória que o Senhor nos chamar. Vem, filha amada do Pai. Eu acho que nesse dia vai fazer todo sentido, né? Vem, eu estava com saudades, eu estava te esperando, né? Jesus vai ser muito lindo, né? Vai ser muito lindo, porque nada pode apagar o amor dele por nós, né? E todas as vezes que ele olha para a palma da mão dele, o nosso nome está lá, né? A nossa identidade está lá. E isso é surreal, né? Gente do céu, isso é muito bom. Começar o dia assim, traz, assim, uma carimbada, assim, no coração. Eu não me esqueci de ti e nem poderei me esquecer. Uau, isso mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar? Vocês Princesa falam, Beija-Flor. tá vendo? Tanto que ela está bela. Lúcia Castro, é você mesmo, viu? Que está bela. Mas, enfim, vocês falando aí, gente, dá uma coisinha tão boa, sabe? Porque, tipo assim, aí vem aquela retrospectiva, né? Eu também tive esse sentimento, né? A gente também teve. Eu tive muito esse sentimento antes de abrir o QGR aí em Santarém, quando eu morava aí. Tipo, 4 meses antes, 4 meses antes, por aí. Eu estava me sentindo, olha o meu sentimento, que Deus não me amava, eu estava me sentindo em pecado, eu tava me sentindo que eu tinha que ir logo para uma igreja, porque estava na época da pandemia, então eu não estava congregando ainda, mudei de cidade, né? Aí eu não achei nenhuma igreja. E aí eu ficava de igreja em igreja, mas as igrejas não tinham salinha para as crianças. Então ficava muito difícil para mim. E com as crianças não ter salinha. E aí eu estava com esse sentimento de distância, de que Deus não estava olhando para mim, de que eu não era amada. Mesmo, sabe? Aquele sentimento tão ruim. E eu só chorava, só chorava, só chorava. E aí, quando o Espírito Santo se revelou a mim, gente, que as escamas dos olhos caíram, o sentimento o que eu ouvia? Olha só o som que eu ouvia. Quando eu estava sentindo aquela presença do Espírito Santo, o Senhor falava assim, alto e bom som para mim, minha filha. Eu sempre estava com você. Todo o tempo do seu choro, de tudo isso que você passou, separação, essas mudanças, essas decepções da sua vida, todo o tempo eu estava com você. Só que você não me acionava. Aí parecia que eu vi uma imagem, sabe? Eu aqui, passando por tudo aquilo, o Jesus aqui, os anjos, o Espírito Santo, e eu, tipo assim, procurando ajuda em todo lugar, mas não acionava eles, sabe? E eles aqui todo tempo aqui perto de mim, sabe? Só esperando eu falar. O sentimento na hora parece que a imagem que vinha era assim, sabe? Eu estava aqui todo tempo e você não me procurou. Tipo assim, o Senhor, ele permite que a gente passe por algumas situações para o nosso crescimento mesmo, sabe? E para a gente entender. Mas aí, depois que eu entendi que eu fazia muita coisa para Deus, porque olha só, olha a minha oração, gente, antes de entrar nessa crise de choro e antes de eu receber o Espírito Santo naquele momento. Senhor, mas eu fiz tanta coisa para você. Olha só, a filha rebelde.
A minha vida inteira, a única coisa que eu pensava era em te agradar, né? Eu casei certinho, eu fiz tanta coisa para te agradar e para ser feliz. E olha a minha situação agora, olha do jeito que eu tô. Eu tava meio aquele trem de revolta mesmo, sabe? E comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Aí o Senhor pega e fala tudo isso para mim, né? Que eu nunca acionei ele. E olha só, gente, fui criada dentro de igreja, então a gente tem que ter muito cuidado na questão de você fazer muito e ter intimidade e relacionamento. Porque às vezes a gente confunde, e a gente confunde não porque a gente quer, porque realmente eu confundi. Eu fazia muita coisa para o Senhor, porque na minha cabeça eu estava agradando a Deus, mas o Senhor ele não quer que a gente faça muita coisa para Ele. Eu tinha muitos ministérios na igreja, né? Eu gostava de servir, amava servir, e na minha cabeça, quanto mais eu servia, mais o Senhor se aproximava de mim. Tive muitos momentos muito extraordinários na presença do Senhor nesse tempo, mas nada se comparou àquele dia, sabe? Aquele foi o dia ápice, que quando eu experimentei aquilo, eu busco aquilo todo o tempo. Quando eu não chego naquele nível, parece que eu não paro, eu falo, Senhor, eu quero mais, sabe? Eu quero a tua presença. Então, a gente tem que entender isso com muita, sabe? Muito para dentro mesmo. A gente tem, é uma coisa muito forte que quem não sentiu ainda, busque, porque você vai ter essa intimidade de entender realmente quem é o Senhor na sua vida, porque não fica esse vazio, não fica essa dúvida. A gente tem certeza quando é Ele, e quando é Ele, gente, vem a mudança, não tem para onde correr. Cara, eu mudei demais. Comecei a pedir perdão para um monte de gente. E, tipo assim, um trem assim, mudei meu comportamento dentro de casa, mudei o meu comportamento com as crianças. Parece que o Senhor vai se revelando tudo, sabe, as etapas que a gente tem que melhorar e vai mandando conexões para nos ajudar nessa caminhada. E é lindo demais, lindo demais. Então, assim, ver vocês falando também, sabe, é incrível, porque é sobre isso, sabe? Hoje a gente tem esse sentimento de pertencimento. E a gente fica ansiosa pela chegada dele. Mas quem ainda não tem esse sentimento é muito ruim. E o Senhor, ele está aí perto de você. O Senhor, ele está aí só esperando você falar, Senhor, eu estou aqui, né? Fala comigo, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. É só isso que ele quer, eu estou à sua disposição. E ele vai se revelar a você também. E é incrível. A fé não pode ter dúvida, a fé tem que ter certeza, né? Bom dia, meninas. Bom dia. Falar um pouquinho aqui. É, é um título que está disponível, né? Uma identidade aí, uma patente que está disponível. Vai da gente realmente acessar, como a Tamara está falando, tomar posse. E a prova real é quando há essa transformação. Tem duas situações que a gente presencia, assim. Às vezes a pessoa ela se achega ao Senhor dentro de um processo religioso e aí ela acaba acessando ou tomando posse desse título, mas assim de uma forma alterada, né, deturpada. E aí ela acha que como ela está nessa condição, ela pode tratar o outro diferente, que deveria ser o contrário, né? Deveria dar mais amor, mais acolhimento, mais cuidado. É como se, desculpa, porque eu estou servindo ao Senhor, estou na igreja, eu sou diferente, eu estou no nível mais elevado, você está num degrau mais inferior. É uma das provas que a pessoa realmente não teve ainda esse encontro genuíno com Deus. Ele está ali só dentro do processo de religiosidade. E às vezes ele até se vale desses versículos para ostentar ou garantir aquela pose que ele está ali assumindo naquele momento, né, aquele papel. Mas essa identidade, né, esse sacerdócio real, realmente é algo muito peculiar. E quando eu acesso, eu assumo esse papel, eu mudo. Tem a transformação. Ele tem algumas características que a gente tem que olhar com cautela, com critério, né? A humildade, o amor, a leveza,
a leveza, porque assim, às vezes assume esse papel, está dentro de um sistema religioso, mas está tão sobrecarregada. Vocês com certeza já presenciaram aquela mulher que assume tantos cargos dentro de casa e os filhos estão desprezados, né? Vocês com certeza já viram isso. Os filhos são as pessoas que menos recebem dela, o que ela cuida, o que ela se dedica. Ela se dedica mais ao ministério do que os próprios filhos. E é algo que a gente nunca pode se esquecer, que a pessoa mais importante da Terra sou eu, mas a minha família vem logo depois disso. Senão você vai estar se dando muito de fora, mas a sua principal missão, que é a sua família, fica de lado. É como se fosse uma corrida desenfreada, né? Tentando mostrar serviço lá fora e ou joga para Deus resolver dentro de casa, que é muito comum, não, Deus vai tomar conta. Ou assim, eu vou fazer até que uma hora, pelo tanto que eu fizer, Deus vai agir dentro da minha casa. Mas a mudança que precisa haver dentro de casa, às vezes tem que começar por ela. É ela que precisa desacelerar, precisa olhar mais para os dentro de casa, precisa dizer não mais para fora e assumir mais dentro, para que a família dela realmente seja um reflexo da presença do Senhor, assim como ela demonstra ou fala que é na vida dela fora da casa, né? Porque não tem como a pessoa ser um extraordinária lá fora e ser alguém insuportável dentro de casa. Então, nós temos que olhar por esse lado também, porque os nossos, eles têm que ter o melhor de nós. As meninas que convivem mais de perto sabem que eu tenho uma vida um tempo bem preenchido, né? Mas todas as vezes que eu percebo que isso está ultrapassando a cota, que eu não consigo dar uma assistência boa em casa, eu já desacelero. Já dispenso alguma coisa, já limito os atendimentos, para poder estar sempre presente, né? Estar sempre nesse suporte aqui, porque isso é importante. Nós não podemos nos esquecer, porque às vezes toma posse do versículo e sai numa carreira desenfreada. E não olha o que ela deveria cuidar em prioridade. Eu lembro de um pastor falando algo, ele dizia o seguinte: os meus pastores, que estão sob a minha direção, a minha cobertura, quando eles entram em férias, eles estão proibidos de ir para a igreja. Para os religiosos, isso seria assim, até uma ofensa, né? Como o pastor vai parar de congregar por um mês? Mas para ele, esse pastor líder, é fundamental que aquele pastor tenha tempo com a família, porque além da igreja ser o local que ele busca o Senhor, mas também era o emprego dele, é o emprego dele, olhando por outro lado. Então ele está de férias. Ele disse: eu não quero meu pastor nas férias na igreja. Não quero, ele tem que sair, descansar, viajar, fazer alguma coisa para ele, por ele e pela família dele. Então, é uma visão diferenciada dentro das igrejas, né? Então, que a gente possa estar atento. Vamos fazer pelos nossos, vamos ser esse sacerdócio real primeiro em casa, e depois a gente. Vamos salvar a casa, depois a gente tenta salvar o mundo, né? Essa uma direção aí. Obrigada. Lúcia, perfeito. Enquanto eu ouvia você, obrigada. Enquanto eu ouvia você, eu revivi uma história que eu não vi, não presenciei, mas eu ouvi porque foi na minha família. Uma prima minha, né, que ela se converteu, e aí ela fez muito isso, de pegar cargos, né, e ela vivia muito na igreja, mais na igreja do que na casa dela. E aí isso começou a gerar conflito. E aí o marido dela se voltou para a bebida. E quando ela chegava à noite da igreja, era aquela confusão, ele botava ela para correr com os filhos.
Eu não sei depois de quanto tempo ele parou de beber e ele se converteu. Mas no começo foi muito conflito por conta disso, como você falou, né? É você saber dosar as coisas, né? E isso é para tudo na vida da gente, né? Quem tem família, quem tem esposo, né? E aí, mais uma vez, eu vou pegar a palavra da Dai e vou reforçar aqui. Mulheres lindas, maravilhosas, preciosas que estão aqui. Se vocês estiverem passando por algum desafio, nós estamos aqui. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Então, chama no PV, não precisa se expor no grupo. Chama no PV uma de nós. Ou, eu quero falar com a fulana, mas eu só conheço a fulana. Eu vou lá. Marisa, você tem o contato da Lúcia? Você tem o contato da Dai, da Tâmara, da Ju, né? Da Kelma, da Janimar, da Aurizambra? A gente passa o contato, meninas. Então, assim, não sofram calada, não sofram sozinha, né? Mas alguém gostaria de contribuir? Ou já podemos passar para a oração? Bom, já são 7h37. Foi um tema muito gostoso e é uma excelente reflexão para a gente nunca se esquecer, né? Do sacerdócio real mais importante, né? Depois de Deus, nós e a nossa casa. E depois a gente transborda para o mundo. Ju,